Boa noite a todas e todos. Boa noite a todas e todos. Estamos aqui começando agora a live da Flama, iniciando, o encontro A Mineração que Queremos, né? O segundo encontro regional por um novo modelo de mineração e o segunda jornada universitária de debates da mineração. Né? Meu nome é Rodrigo Fernandes Ribeiro, eu sou professor, né, do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Ouro Preto, né, e estou aqui participando em nome da Flama, né, fazendo a mediação desse debate do dia de hoje, né, que é o debate inicial nessa semana, na qual a gente terá, né, vários debates com relação à mineração, né, e as questões que estão relacionadas, né, à vida, né, da população atingida neste território. Este encontro, né, é um encontro que está na sua segunda edição. O ano passado, né, foi realizada a primeira edição, né, no formato presencial, na cidade de Mariana, né, no ICSA, na Universidade Federal de Ouro Preto, né, e esse ano, né, obviamente, né, pela questão da pandemia, esse encontro, né, está sendo realizado de forma virtual, né, a partir de 3 lives, né. A gente inicia no dia de hoje com a live, né, intitulada Pandemia e Mineração, Saúde dos Trabalhadores e Saúde dos Atingidos. Amanhã a gente terá uma outra live, né, com o título Barragem do Doutor, Impactos Socioambientais no Território, às 7 horas também, né, na mesma página. E na quarta-feira à noite, às 7 horas também, a gente terá a mesa intitulada Economia, Educação, Trabalho e Emprego, por um novo modelo de mineração. Essas jornadas, esse encontro, ele se finaliza, né, na quinta-feira de manhã, né, com uma atividade, né, no Meet, no Google Meet, da qual, né, a gente irá fazer uma discussão a partir para a elaboração de um documento final, né, aos mesmos moldes do qual a gente fez no ano passado em Mariana. Então, né, para essa mesa de hoje, né, mas antes de começar, né, localizando, né, a Flama, que está organizando essa atividade, né, é a Frente Mineira de Luta das Atingidas e dos Atingidos pela Mineração. Né? Uma frente que é composta por diversas organizações, né, organizações políticas, né, entidades sindicais, do movimento popular, né, e também da própria universidade, né, que fazem essa discussão, né, a partir, né, de todas as consequências danosas que a mineração provoca, principalmente para as populações, né, atingidas dessa região. O formato, né, dessa live de hoje será um formato da qual a gente, né, tem 3 convidados, como vocês todos podem ver, né? É um formato do qual, né, cada um dos expositores, né, dos nossos convidados irão apresentar, né, primeiramente em 15 minutos, né, sobre o tema, né, referente do dia de hoje, né? Após a exposição dos convidados, a gente parte para algumas perguntas, né, que vocês podem realizar no chat do Facebook, né, enviando para a gente, né, e outras perguntas que a gente possa também colocar nesse debate. E depois a gente faz um ponto final, né, de exposições finais de cada um dos participantes deste encontro, né. Nessa mesa de hoje, né, que volto a dizer que tem o título, né, Mineração e Pandemia, Saúde dos Trabalhadores e Saúde dos Atingidos, né, a gente vai contar com a participação de 3 convidados, né. A primeira convidada, né, que é a primeira expositora, né, desse painel, é a professora Dulce Maria Pereira, né, que é arquiteta, professora e pesquisadora na UFOP, coordenadora do Laboratório de Educação Ambiental e Pesquisas, LEA, a UEPAS, da UFOP. A segunda expositora, né, a segunda convidada, será a Letícia Oliveira, que é formada em Biologia pela Universidade Federal de Viçosa, da Coordenação Nacional do Movimento de Atingidos por Barragens,
moradora de Mariana, 5 anos, que acompanha a situação dos atingidos da barragem nessa região atingida pelo rompimento da barragem de Fundão e atingidos pelas hidrelétricas na região. E o terceiro expositor, né, será o Ivan Targino, que é operário, né, da LGA Mineração e Siderurgia, diretor do sindicato Metabase Inconfidentes, professor da Rede Pública Estadual de Minas Gerais, mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFMG Ouro Branco e licenciado em Física pela Universidade Estadual do Ceará. Acho que né? Ceará. USE. Então, né, lembrando, né, os convidados vão falar sobre as questões da mineração e da questão da saúde dos atingidos, né? Então, eu começo aqui, já passo aqui para a professora Dulce, que será a nossa primeira expositora, né? E então, Dulce, professora Dulce, com você aí. Valeu, muito obrigado. Bem, é uma grande responsabilidade estar aqui hoje tratando desse tema, principalmente porque discutir sobre a mineração que queremos, considerando a realidade de saúde, considerando os processos de tanta agressão ao bem viver nos territórios a partir da forma como ocorre a mineração, não apenas na nossa região, mas, na verdade, em grande parte do mundo, e de forma muito significativa nesses locais, que são locais definidos como espaços para a produção econômica a partir da mineração. Então, eu tenho aqui uma apresentação, eu só quero pedir à minha parceira Larissa que já a mostre, por favor, que possa, então, apresentá-la. Se houver algum problema, me explique que eu posso tentar isso, exatamente. Então, eu já começo, como são 15 minutos, não é? Discutindo um conceito importante, que existe uma mineração que queremos? Quem queremos? E queremos a partir de que conceitos? Nós, quando falamos em mineração, na atual conjuntura socioeconômica global, nós estamos incluindo aí os direitos biocósmicos quando nós falamos em mineração, porque se a mineração, e aí a gente pode passar já o slide, se a mineração passou a ser identificada como uma das principais atividades econômicas no desenho capitalista que se faz, é importante entender que esse desenho é resultado de uma matriz, que é uma matriz que vem desde o século VII, desde antes do século VII, quando os direitos dos povos passaram a ser discutidos em função do uso dos territórios. E para falar em mineração e direitos biocósmicos, porque quando nós falamos do ambiente, falamos da mineração, nós estamos falando do uso de recursos que são recursos planetários e utilizados em função de interesses específicos, é preciso entender que nos últimos, principalmente a partir dos anos 80, criou-se uma referência de sustentabilidade. E essa referência de sustentabilidade foi criada não considerando, de fato, as realidades socioambientais e culturais. Por quê? Porque quando se desenhou, principalmente a partir da ECO 92, um conceito de desenvolvimento sustentável, a natureza foi acoplada
à economia. E esse processo foi um processo muito controlado segundo os interesses de construção daquele estágio, daquele momento em diante do próprio capitalismo, que se apropriou dessas relações ambientais para construir estruturas econômicas a partir de conceitos que desconsideraram as várias premissas daquilo que de fato é sustentabilidade. Porque essas premissas incluem as dimensões culturais, as dimensões éticas, as dimensões políticas, estéticas, de gênero, de raça e etnia, de espiritualidade e de territorialidade, considerando a ação no território. Entretanto, principalmente nessa área da mineração, o conceito de sustentabilidade passou a ser regido pelos interesses de exploração máxima, não apenas dos minérios, mas também dos territórios onde habitam as pessoas, onde estão os minerais em geral, para a produção máxima de exploração capitalista. E essas premissas, essas referências de sustentabilidade deixaram de ser consideradas, já não eram, mas passaram a ser utilizadas nessa associação, nessa relação umbilical entre o uso da natureza e a produção econômica. Pode passar, por favor, Larissa. Aí, o que acontece? O que acontece foi que nós temos um desenho econômico de total minero-dependência em muitos locais, sobretudo em sociedades como as nossas, que passaram a desconsiderar a realidade e as necessidades e as possibilidades e as condições ambientais, a desconsiderar a precaução e a prevenção para criar um modelo econômico de minero-dependência. Veja, em Minas Gerais já existia esse conceito que a economia mineira dependia da exploração das suas riquezas minerais. E o modelo nacional, inclusive para lidar com as crises de gerenciamento socioeconômico, ancorou-se nessa dependência da exploração de minérios, que criou uma conivência e uma subserviência ao modelo das mineradoras, que são, hoje, corporações cujo capital chega a ser superior até mesmo ao PIB de muitos países. O produto interno bruto de muitos países chega a ser inferior ao capital dessas empresas, ao valor de mercado dessas empresas, que operam, então, determinando as formas de relação interna e nos territórios, e ainda criando um poder de controle nesses territórios. Então, esse poder de controle ele se faz não só pela própria legislação, como ele se faz pela ausência de controle e ausência de aplicação da legislação, se faz por um processo de subserviência, inclusive dos poderes políticos, criando essa minero-conivência que, inclusive, leva à minero-corrupção. Um exemplo disso nós vemos aí no que ocorre hoje em Mariana, em Barra Longa, na Bacia do Doce, em toda a Bacia do Paraopeba, e em vários outros lugares do nosso país, mas nós estamos falando dessa região, quando, primeiro, a própria informação sobre a realidade territorial
é submetida aos interesses das corporações. Então, não há controle real, controle social real sobre o que ocorre nesses territórios. Não há aplicação das normas elementares, por exemplo, de cuidado com o ambiente e cuidado com as pessoas. Não há transparência nos dados, porque os dados, com muita frequência, são trabalhados de acordo com os interesses das grandes corporações, que submetem, inclusive, os grupos políticos, que submetem até mesmo setores ligados aos sindicatos, e que criam uma forma de relação das pessoas como se a única alternativa econômica fosse a minerodependência, e a minerodependência da forma que ela se faz. Pode passar, por favor. E todos essa realidade que nós vivemos hoje pode ser muito bem estudada e exemplificada. Como já foi dito, eu coordeno um laboratório, nós realizamos uma série de pesquisas. Nessas pesquisas, identificamos as perdas biossistêmicas, a contaminação do solo, a contaminação do ar, a distribuição da contaminação, como outros estudos mostram, e, no entanto, esses dados são dados desconsiderados e são operados a partir dessa estrutura que nós mostramos da minerodependência, minerocorrupção, minerosubmissão, não é? Que submete, inclusive, os territórios. Pode passar, por favor? É importante que a gente entenda, desde a radiografia da tragédia há 5 anos, desse dramático desastre sociotecnológico ocorrido em Fundão, que a própria construção, a disputa das narrativas, a forma como se aborda a realidade, a própria discussão, a própria descrição técnica e tecnológica do ocorrido é submetida a essas interpretações segundo os interesses dos grupos que operam e que impõem a forma de se avaliar os processos minerários. Pode passar, por favor. Então, quando a gente teve, quando nós estudamos todo o processo de implantação mesmo da usina, de implantação da barragem de Fundão, de implantação de todo aquele sistema minerário, é possível entender, primeiro, que a própria escolha da localidade já foi uma escolha considerando possíveis vulnerabilidades e considerando riscos. E, além do mais, considerando que esses riscos vulnerabilizariam comunidades com baixo poder de intervenção para modificar a realidade e para interferir na realidade de forma tal a impedir os processos da forma que ocorreram. Há vários indicativos, por exemplo, as regiões atingidas. Aquelas comunidades históricas, comunidades negras, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades com um poder limitado de interferência para impedir que os processos criminosos ocorressem e para reduzir o risco e, principalmente, com baixo poder de interferência para que a precaução e a prevenção fossem aplicados, inclusive assegurando que essas regiões não fossem vítimas de processos
de construção de barragens de alto risco, como ocorreram. E nós podemos identificar pelos mapas, os mapas que indicam os processos de racismo ambiental, por exemplo, de escolha que vulnerabiliza determinados grupos sociais. Pode passar, por favor. Aí, uma outra questão é o próprio tratamento dado às pessoas. O tratamento dado no sentido de reduzir o poder e de reduzir a autoestima das pessoas na operação, por exemplo, dos processos pós-crime, pós-desastre, são de uma visibilidade e transparência que apenas não são tratados como tal pela submissão de setores do próprio Estado, pelos setores do próprio Estado ou setores responsáveis e das empresas que tratam de forma extraordinariamente desigual essas populações negras, indígenas, vulnerabilizadas pela sua própria condição histórica de exclusão. Pode passar. Uma questão muito significativa é a tentativa de redução da relevância dos povos tradicionais indígenas nas localidades e a constante desqualificação dos seus valores ético-culturais. Por exemplo, a desqualificação em relação à vida absolutamente ligada aos recursos hídricos e aos rios. A desqualificação da sabedoria na relação de vida e de construção de bem-viver dos grupos indígenas, por exemplo, nas bacias, dos grupos quilombolas, eu mostrarei um pouco mais depois, quando falar de Brumadinho. Podemos passar. Um dos estudos, nós fizemos um estudo utilizando ciências nas redes, a partir de teorias construídas pelo Dr. Evandro Saidel, da Universidade de São Paulo, e esses estudos mostram como se davam as relações entre as pessoas, as atividades, a relação com a própria cidade, as relações institucionais e as relações com o ambiente. Então, o que se percebia, o que a ciência das redes mostra, é uma trama que permitia trocas culturais, econômicas, existenciais, territoriais entre os grupos que, inclusive, vivenciavam uma realidade econômica muito superior à que vivem depois da ruptura das barragens. Por quê? Porque essas redes se formavam em toda a bacia. Não era uma rede simplesmente em algumas pequenas regiões, mas redes de convívio, redes de troca, redes de pesca, redes de alimentação, redes de produção econômica, que se estruturavam e que eram estruturadas por pessoas que sequer sabiam que acima do local onde eles vivem ou viviam, havia esse monstro, havia essa possibilidade de risco de ruptura do seu próprio território. E eram relações históricas, relações que vinham, a gente tem nessa região uma história que vinha desde o século XVII, rica história de troca desde o século XVII. Pode passar, por favor? E aí o que acontece? À medida que a ruptura da barragem, há a ruptura dessas redes e são provocados deslocamentos. Os deslocamentos forçados aniquilam essas relações. A ruptura das relações nos territórios causa empobrecimento, causa adoecimento, causa uma ruptura com o ambiente que é fundamental para o bem-viver desses grupos humanos. Por favor, pode passar. E passamos a ter um controle absolutamente perverso do território
com o poder, sobretudo da empresa, a Renova, responsável que foi em princípio dito inicialmente que seria responsável pelas reparações. Mas hoje o que se entende é que a Renova foi criada principalmente para que as empresas mineradoras fugissem das suas responsabilidades e, sobretudo, tornassem esses territórios de sacrifício, territórios de alto risco, territórios que serão muito oportunamente, como algumas pesquisas já mostram, e como tem sido afirmado por pesquisadores, inclusive fora do Brasil, territórios que poderão se tornar, como eles dizem, simplesmente territórios turísticos ou territórios que serão ocupados para outras atividades, reduzindo, então, a possibilidade de vida das pessoas nessas regiões. E essa é uma questão muito importante, porque, veja bem, o que define essa realidade, inclusive, são as propostas das próprias empresas. Por exemplo, quando se afirma que é impossível a retirada da lama. Essa lama que, pensemos, mais de 55 milhões de metros cúbicos de lama, cerca de 60 e tantos metros cúbicos de lama, que revolveram todo o território, que, tendo revolvido o território, causaram não apenas a destruição do ecossistema, como causam bioacumulação, como causam problemas que são permanentes em relação à saúde, como causam problemas constantes em relação à movimentação dos metais e metalóides que ocupam esses territórios e que atingem a saúde humana, a saúde e a saúde ambiental. Por isso, nós encontramos quantidades elevadas de metais e metalóides nesses territórios. Pode passar, por favor. E eu quero mostrar justamente aqui mais um exemplo de uma prática de necroengenharia, a engenharia para a morte, que não é a engenharia para a vida. Essa engenharia que fez com que áreas nos altos dos morros que não haviam sido atingidas pela lama e pelas contaminações tivessem carreadas grandes quantidades de lama para os altos do morro, atingindo as áreas onde vivem as pessoas pobres, atingindo as áreas onde vivem as pessoas negras, atingindo as áreas onde se praticava esporte e ainda fazendo com que a dispersão desse material, sobretudo à medida que ela se transforma em poeira, cause enormes impactos físicos para as pessoas. Pode passar? Eu vou agora mostrar outros danos. Quando nós estudamos as redes e a ruptura das redes, estudamos os gastos e as despesas que as pessoas tinham e que passaram a ter. É incrível como a redução econômica das pessoas e o aumento de gastos das pessoas com medicamentos, com transporte, com alimentos, é impactante a perda econômica e os gastos que se produziram a partir dessas rupturas e a partir do comportamento e da forma como as empresas e a própria Renova, responsável pelas reparações, se comportam com as comunidades. Pode passar, por favor. Ainda, a questão do uso do tempo. As pessoas usavam o seu tempo, elas utilizavam a sua vida, elas tinham
tempo para sair, para se arrumar, para visitar amigos. Hoje, a vida delas é principalmente ocupada por reuniões, pela luta, por trabalhos e principalmente por busca de possibilidade de trabalho, busca o tempo todo tentando atendimento de saúde, porque as pessoas vivem um processo de profundo adoecimento. Pode passar, por favor. E, além disso, além de toda essa contaminação, além da contaminação da paisagem, além da forma como foi feita uma biorremediação absolutamente desqualificatória nas regiões, as paisagens foram comprometidas e o sofrimento das pessoas em relação à perda do seu espaço de viver, em relação às possibilidades das crianças brincarem, das pessoas visitarem, da água linda e limpa, tudo isso causa profundo sofrimento e profundo adoecimento nas comunidades. Pode passar, por favor, a toda a questão do como essa cultura, essa tentativa de tornar a região minero-dependente também criou grandes perversidades no conjunto social. Então, com frequência, as pessoas que não são das áreas atingidas desqualificaram, praticaram bullying em relação às pessoas atingidas. As crianças nas escolas têm sido muito desqualificadas e, além disso, são forçadas a um confinamento, o confinamento urbano, até porque há a tentativa de retirar as condições de vida rural desses grupos humanos para que esses territórios sejam transformados realmente em territórios de sacrifício. Pode passar, por favor. Eu vou rapidamente falar também um pouco de Brumadinho, para a gente entender como esse processo ocorre, como ele é semelhante. E pode passar, por favor. A realidade de ocupação da mineração pós-desastre é muito semelhante nas regiões. E é preciso entender que todas essas áreas aqui, a região da bacia do Paraopeba, né? Que toda essa região atingida também é desqualificada no que diz respeito às suas riquezas naturais. Por exemplo, essa é uma região em que há um grande número de cavernas, e essas cavernas estão atingidas. Da mesma forma que aconteceu em Mariana, em que as nascentes e os sumidouros dos rios são também contaminados, acontece aqui na bacia do Paraopeba. Pode passar, por favor. Da mesma forma, houve uma grande área soterrada e cerca de 51% da vegetação que era espontânea também foi soterrada. E, novamente, aqui, pode passar, por favor, o que se afirma é que não é necessário, que há um controle, que há controle das contaminações. A Vale está, por exemplo, colocando filtros em alguns locais que não são filtros, que os filtros não resolvem para conter as contaminações. Há um grupo enorme também de quilombos atingidos, esses vários quilombos marinhos, Sapé, Ribeirão, Colégio em Brumadinho, Pontinha em Caetanópolis, as áreas das pessoas contaminadas e principalmente dos pescadores com suas áreas contaminadas. Pode passar, por favor. E toda essa região com essa lama, não é? As barragens, os processos de engenharia não são processos de engenharia eficientes, não são processos de engenharia que realmente consigam controlar
e é necessário que se utilizem as tecnologias que são utilizadas em várias partes do mundo, que implicam na retirada dos rejeitos que foram ali dispostos. Passar, por favor, eu vou rapidamente agora. Então, e é importante entender que esse processo do Paraupeba é um processo que Paraupeba é um rio importante, que informa com muita importância outros rios, inclusive o São Francisco. Pode passar, por favor. E, além disso, não é? Eu fiz questão de mostrar essa foto que foi tirada nas nossas pesquisas, o que se transformou uma região como essa, uma região de produtores, não é? De produtores, e a gente via aí esses corpos dos helicópteros levando os corpos das pessoas encontradas nessas regiões. Então, não há um senso, de fato, de responsabilidade no processo de mineração, principalmente no controle e na implementação de cuidado local. Pode passar, por favor. Eu mostro aqui como era o processo de dispersão de resíduos antes da ruptura do desastre de Brumadinho, e logo depois a dispersão. Olha aqui os resíduos todos em vermelho sendo levados e que permanecem ainda na bacia do Paraupeba. E sendo que órgãos do Estado hoje afirmam que há contenção e que é possível utilizar a água da bacia. Pode passar, por favor. Eu aqui mostrando os municípios atingidos e reforçando a questão das cavernas. Pode passar. E agora, chegando em Antônio Pereira, porque a gente não poderia deixar de falar de Antônio Pereira. Antônio Pereira vive um desenho muito parecido com esse da transformação de um território em território de sacrifício. E veja bem, Antônio Pereira tem, além de toda a sua riqueza em termos de ruínas, como nós mostramos aqui, tem as cavernas, tem as nascentes, tem o patrimônio construído pelos escravos, um patrimônio importante que é significativo para a história de Minas Gerais. Pode passar. Além disso, essa ocupação que se faz em Antônio Pereira, nessa construção de uma estrada com a justificativa de reduzir os riscos em um processo também de necroengenharia, acaba por contaminar os eixos hídricos. Então, nós temos pontos muito importantes que, nessa região tão fundamental para a distribuição das riquezas hídricas do Brasil, sendo também contaminadas e tratadas sem qualquer respeito, sem controle social e sem o engajamento a partir das premissas socioambientais. Pode passar, eu estou encerrando agora, porque eu já passei do meu tempo. Então, essa realidade que nós vemos na região, esse descaso, essa desconstrução histórica, precisa ser revisada, precisa ser repensada a partir de novas referências. Não basta apenas a mudança da legislação. O modelo econômico minero-dependente precisa ser rearticulado no Brasil. O poder das mineradoras precisa ser um poder sob controle social e poder do Estado. A forma como as mineradoras fazem do risco formas para
se tornarem mais e mais poderosas, por exemplo, com as suas ações sendo controladas no exterior e não havendo um controle interno para a aplicação dos processos de precaução e prevenção, são questões não apenas de preocupação socioambiental. Nós estamos falando de questões de segurança nacional. Nós estamos falando de questões de condução de um Estado democrático, mas não simplesmente um Estado democrático que é meramente, simplesmente representativo, mas participativo, e principalmente estamos falando da sobrevivência da biodiversidade do nosso país. Eu encerro aqui, eu acho que eu já ultrapassei bastante meu tempo, e estou pronta para questões e para discussões outras, e também estou pronta para oferecer os documentos que nós produzimos, sejam as notas técnicas, sejam as pesquisas e os resultados de pesquisas. Obrigado, professora Dulce. A professora Dulce aí trouxe vários elementos muito importantes sobre a pressão, né, que as corporações exercem, né, sobre a vida cotidiana aí dos atingidos, da produção da mineração, né, e acho que são fundamentais, e eu acho que, né, a gente vai suscitar aí muitas questões no próximo bloco, né. Já quero passar agora para a próxima companheira, que é a Letícia, né, que é a companheira do MAB. Já passo para ela, então, fazer suas considerações. Boa noite a todos e todas. Sou Letícia, faço parte do MAB, né, do Movimento dos Atingidos por Barragens. Moro em Mariana e eu vou falar um pouco aí dessa realidade dos atingidos de Mariana e da Bacia do Rio Doce, mas tentar também ampliar em alguns momentos para Brumadinho e também para as demais áreas, né, que vivem o risco do rompimento das barragens, também de rejeitos, como Antônio Pereira, Barão de Cocais e outros locais aqui, né, em toda essa região, né, entre Mariana e Brumadinho, aí mesmo que estão localizadas essas principais situações do risco do rompimento, somente em relação à saúde. Então, a primeira situação que a gente vê em relação à Bacia do Rio Doce no tema da saúde é que a saúde não é reconhecida como um direito e como um dano, né, pelas empresas, pela Fundação Renova, né, que é a responsável pela reparação, mas que a gente sabe, como a professora Dulce já trouxe, que é formada aí por representantes da Vale, da BHP Billiton, então das duas uma das maiores mineradoras do mundo, né, envolvidas de fato na Fundação Renova, né? Quem decide, toma as decisões na Fundação Renova são essas duas empresas. Então, o cadastro que a Renova aplica nos atingidos, né, para aí reconhecê-los como atingidos, não tem nenhum capítulo específico sobre saúde. Tem sobre outros temas, mas sobre saúde não tem, né? Do processo de governança da Renova, a Câmara Técnica de Saúde foi a última a ser instituída. Então, tem câmaras técnicas temáticas, né, de diversos temas diferentes. A da saúde foi a última a ser organizada, né? Então, isso tudo mostra não ter, né, o tema da saúde no cadastro, separadamente, com um capítulo específico, como tem para outros temas, e o próprio processo também da governança, né, do processo organizativo também com o Estado, né, para fiscalizar a Fundação Renova, também mostra isso bem claro, que a saúde não é um dano que as empresas querem reconhecer, é um dano que as empresas querem dizer que não existe, né? E os atingidos vêm aí resistindo a esse processo, dizendo que existe sim, né? São 5 anos do crime na Bacia do Rio Doce que mostram claramente que esse processo precisa ser reconhecido, né? Esse dano à saúde, como a professora já trouxe aí diversos detalhes, ele existe e ele é muito sério, né? 5 anos depois, sem nenhum tratamento para ele, né? Então, o que a gente vê é que os atingidos são obrigados a conviver com rejeito, né? O que a professora dos trouxe. Na Renova não dá outra opção para os atingidos. Então, há diversas famílias que estão morando e fazendo suas atividades produtivas de cultivo, de criação de animais
à beira do rejeito ou em cima do rejeito, né? Principalmente nesses 100 primeiros quilômetros que o rejeito se depositou, né, para fora da calha do rio também, principalmente Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. E são famílias que estão convivendo, então, com esse rejeito há 5 anos sem nenhuma orientação, porque a Fundação Renova diz que não tem problema, né, conviver com rejeito. Então, ela não dá nenhuma orientação para essas famílias, né, de como conviver ali, mas o que a gente vê, né, é, de fato, as pessoas adoecendo, né, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né, após serem atingidas e conviverem também com o rejeito, né. Essa opção, né, que a Fundação Renova diz que teve de não tirar o rejeito, ela gera toda uma série de consequências, né, 5 anos depois, porque as pessoas querem ter a terra, né, elas querem voltar a ter a forma de vida que elas tinham antes, elas querem ter o acesso à terra que elas tinham antes, e se não há nenhuma outra terra sendo oferecida, né, se não há nenhuma outra terra como direito, uma terra, uma propriedade onde o rejeito não tenha chegado, elas vão usar a terra onde há o rejeito, né, e isso é muito sério, né, porque isso gera, inclusive, uma cadeia, né, de alimentos que vão sendo gerados ali, e que vão provocando isso. Inclusive, a Fundação Renova estimulou agora, logo antes da pandemia, que os atingidos plantassem hortaliças, né? E diversas situações de atingidos plantando hortaliças em cima do rejeito ou ao lado do rejeito, né? E que a Fundação Renova, então, ajudaria no escoamento dessa produção, algo que também ela não cumpriu, né? Alguns atingidos já vieram reclamar aí, gravaram vídeos dizendo que as hortaliças estão lá, né, produzindo, e na pandemia a Renova não veio, né, para fazer o que tinha prometido de ajudar a vender, então, as hortaliças. Mas é isso, sem nenhum compromisso com a saúde, né, com esse processo de reconhecer que, de fato, há riscos ali. Outra situação muito séria também da saúde é o adoecimento mental, né, em Mariana e também em Brumadinho, os casos de depressão, de suicídio, de tentativa de suicídio são muito mais altos, né, do que a média nacional do país. Então, mostra o tanto que ser atingido afeta, de fato, né, as pessoas e como conviver com isso, né. Então, você morava numa área rural, você vai morar numa área urbana, você não tem prazo para poder voltar para sua vida, né, você não vai voltar para sua vida como ela era antes, porque os reassentamentos vão ser completamente diferentes do que as pessoas tinham antes nas suas comunidades de origem, em Bento Rodrigues, em Paracatu, em Gesteira, né? Então, e ainda a professora Dulce também trouxe aí, né, esse processo aí do preconceito, da discriminação também, que os atingidos vêm sofrendo, né, ao morar na cidade. Então, tudo isso traz esse adoecimento mental muito forte, né, em Brumadinho com as quase 300 mortes e toda essa relação também, né, dessa perda coletiva aí da cidade, de tantas vidas, também traz um impacto ainda maior na saúde psicológica aí da cidade como um todo, né, com vários índices aí bem altos de depressão e suicídio. Então, isso mostra também que só de ser atingido já tem esse adoecimento mental, né? E conviver com rejeito gera aí ainda esse adoecimento físico. São diversos relatos em toda a bacia do Rio Doce e que também aparecem já na bacia do Paraupeba, né? Nos atingidos por Brumadinho, de problemas respiratórios, de problemas de pele, de dor de cabeça, de dor de barriga, de queda de cabelo, né? Todos esses sintomas aí relacionados ao contato com o rejeito, né? E as empresas insistem em dizer que não existe, né, nenhum problema com o rejeito. Inclusive agora, né, nos marcos dos 5 anos, agora dia 5 de novembro, as empresas divulgaram, a Fundação Renova, Vale, a BHP e a Samarco, divulgaram diversas notícias e notas dizendo que não há contaminação, né, não há nada tóxico, nenhum elemento químico tóxico no rejeito, né. Mas apesar disso, né, tem se achado em diversas pesquisas, a professora Dulce conduziu uma delas, né, e trouxe aí na fala dela também, tem se achado diversas substâncias químicas aí nesses ambientes onde o rejeito está depositado, né. Tem muita situação em Barra Longa com a poeira, né, com vários elementos na poeira, na cidade, que o centro da cidade foi atingido pelo rejeito, e o rejeito foi transportado, né, na cidade. Então, foi se encontrado cádmio e outros elementos na poeira, tem também chumbo e mercúrio, né, no peixe, ao longo da bacia do Rio Doce, uma nota até da Anvisa também traz isso, né, e a Fundação Renova ignora, né, esses estudos, e também financia estudos que dizem que não há contaminação, né, só que aí o próprio criminoso financiar estudos num processo, como a professora Dulce trouxe aí, de minero corrupção, né, de minero subserviência, de minero conivência,
é muito complicado, né, o próprio criminoso aí financiar os estudos dentro desse contexto que a gente vive, né, de total subordinação aí à mineração. Em relação à pandemia, nós temos também um processo bem complicado, que dentro desse adoecimento físico em relação ao contato com rejeito, à ingestão de água também do rio, né, tratada, que também tem adoecido as pessoas, tudo isso tem gerado também alguns problemas respiratórios, né? E essa é uma situação também que se agrava, né, no momento da pandemia, né? Os riscos são maiores, né, para a pessoa que tem a contaminação, tem aí o Covid, com problemas já anteriores respiratórios, e nesse caso tem acontecido também causados aí provavelmente pela contaminação, pelo rejeito, né, pelos elementos presentes no rejeito. Então, isso já é um agravante aí, né, do rompimento e do rejeito com a pandemia, e também tem tido adoecimento, né, de alguns atingidos com Covid, alguns faleceram, e todo esse processo de agravamento da reclusão, né, que já acontecia, os atingidos que estão fora de casa, que estão em casas alugadas na cidade, que já ficavam muito reclusos em casa por causa do preconceito, toda a dificuldade de se adaptar, né, a essa nova realidade, agora com a pandemia estão mais reclusos ainda, em casas que não são deles, né, que muitas vezes eles não estão numa casa adequada ao modo de vida deles, sem quintal, sem nenhum terreiro, sem nenhum espaço mais rural, né, como tinha antes nas comunidades atingidas, e muita dificuldade também de entender esse processo da pandemia em relação à reparação, porque a Renova já estava com os reassentamentos muito atrasados, né, com as obras dos reassentamentos muito atrasadas, e agora na pandemia ela pode usar a pandemia como uma forma aí de dizer que precisa de mais tempo ainda para fazer os reassentamentos. Mas a gente sabe que com certeza não foi a pandemia que atrasou, né, o reassentamento de Bento Rodrigues, porque foram 4 anos sem nenhuma obra no reassentamento, agora nesse último ano não iam acontecer todas as obras, né, das cerca de 250 casas, e nos outros reassentamentos está mais atrasado ainda todo o processo. E também as obras na pandemia, elas geram uma insegurança muito grande, as obras de reparação. Há diversos atingidos que não querem que esse processo das obras da reparação continue nesse momento de pandemia também, porque gera uma insegurança de que a própria aglomeração, né, dos trabalhadores, a própria vinda dos trabalhadores para as comunidades menores, onde as obras estão sendo feitas, vão trazer também o vírus, né, vão colocar aí maior risco de exposição das próprias famílias atingidas que moram nessas comunidades menores ao vírus, né, ao coronavírus. Então, essa também é uma insegurança. Ao mesmo tempo que os atingidos querem a reparação de forma rápida e as obras sejam feitas de forma rápida, a própria obra, nesse momento, também traz esse risco, né, da aglomeração e da transmissão do vírus. Então, é uma situação também muito difícil, né, de lidar. Os próprios trabalhadores também que são atingidos, né, vivem essa situação aí também de medo de ter o coronavírus e aí também levar para sua comunidade, né? E aí no trabalho, se contaminar e levar para a comunidade também é um problema, né? E essa situação, então, de angústia mesmo, né? De que a pandemia pode aí aumentar mais o prazo dado para as mineradoras, né? Para a Fundação Renova fazer os reassentamentos, e isso gera mais angústia psicológica, né? Porque é mais incerteza em relação ao prazo aí de ter a vida de volta, de ter a sua própria casa, de sair dessa vida provisória, né? Dessa moradia provisória e dessa vida provisória. Uma situação muito séria também, que é importante a gente relatar, são as mulheres, né? As mulheres atingidas estão aí no centro desse processo da saúde, né? Com certeza, as mulheres são mais atingidas nesse debate da saúde, são as que sofrem mais os impactos da saúde e são as que precisam cuidar também dos familiares quando os familiares adoecem por causa dos problemas de saúde, né? Então, em diversas reuniões que a gente fez com as mulheres e conversas virtuais, né? Nesse momento de pandemia, foram diversos os relatos de que a saúde é um problema central, né, 5 anos depois na bacia do Rio Doce. E também o não reconhecimento, né, das mulheres como atingidas, né, a Fundação Renova não reconhece as mulheres como atingidas, mas também aí os problemas de saúde são os 2 principais pontos que as mulheres sempre trazem, né, a saúde e o não reconhecimento. Então, deixar também isso claro, né, que essa luta da saúde é principalmente uma luta que as mulheres fazem aí nos seus territórios. E aí o que nós temos que chegar nesse debate é isso, né? Como fazer com essa situação da saúde? 5 anos depois na bacia do Rio Doce, 2 anos depois na bacia do Paraupeba, né? Em todos esses locais onde as pessoas estão vivendo sob o risco de rompimento das barragens, em Antônio Pereira, em Barão de Cocais, em Macacos, em Itabirito, né?
como lidar com a saúde dos atingidos nesse sentido, né? Porque todas essas pessoas estão com o psicológico muito, muito abalado, né? Com o medo do rompimento, e isso gera também problemas físicos, né? São territórios que já conviviam com a mineração há muito tempo, então também já estão expostos há muito tempo, né? À poeira, aos rejeitos, né? Aos dejetos da mineração ali na sua região, né? Estão em muitos lugares, né? As comunidades também têm diversos trabalhadores das empresas terceirizadas da mineração, como é o caso de Antônio Pereira, que também se expõe muito, né? A contaminação pela Covid. Então, essa situação é uma situação bem, bem séria, bem complicada, né? E que nos mostra claramente qual a forma, né, de mineração que nós queremos, né? Que esse modelo não nos serve, né? Esse modelo não está preocupado com a vida, não está preocupado com a plenitude, né, da vida, a adequação da vida das pessoas ao seu ambiente. Ele está preocupado apenas com lucro e expõe, né, as pessoas, os trabalhadores, os atingidos, a tudo que for necessário expor para conseguir o lucro, né, sem nenhuma responsabilidade com as pessoas e com a vida das pessoas. Então, nós queremos fazer essa luta para mudar, né, essa situação e para conseguir construir uma mineração que, de fato, tem uma outra lógica, que defenda, de fato, a vida, que se preocupe com a vida de qualidade, né, para as pessoas, tanto para os trabalhadores quanto para as pessoas que vivem nas comunidades próximas aí à mineração. E é para isso que a gente faz essa luta, para defender um projeto que defenda a vida. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Acho que suas considerações aí, né, com relação principalmente a Mariana, né, 5 anos, né, que fez agora em comecinho de novembro do crime, né, da barragem de Fundão da Samarco, são importantes e fundamentais, né, que já passou muito tempo e os trabalhadores e as trabalhadoras aí, né, não só não foram reparados, como muitos, né, estão sofrendo todas as consequências, né, dessa pressão, né, que exerce aí essas corporações. Agora eu vou passar então para o companheiro Ivan Targino, né, que é dirigente do Sindicato Metabase Inconfidentes. Muito obrigado, professor Rodrigo. Queria aqui agradecer o convite e também saudar a professora Dulce, tive o prazer de conhecer nesse momento, a companheira Letícia, que já estamos há algumas tarefas juntos e algumas batalhas comuns, também a companheira Larissa, né, que está ajudando aí na transmissão, e a todo mundo que está acompanhando, né, muitos lutadores e lutadoras, vi aqui no chat, de muitos locais, e sem dúvida, um momento de troca de experiência, um momento de fortalecer a nossa luta, no sentido da dimensão que ela tem, né, uma luta muito ampla, contra inimigos muito poderosos, e a construção de espaços como esse, compartilhar experiências e conhecimento, fantástica a abordagem da professora Dulce, também a experiência novamente relatada por Larissa, sem dúvida, nos levam a reflexões e conclusões e debates muito importantes para a nossa luta, tá bom? Agradecer o convite feito pela Flama ao nosso sindicato, novamente, são muitas batalhas juntas, né, e em nome dos trabalhadores aqui de Congonhas, de Ouro Preto e de Belo Vale, a gente se sente bastante agradecido pela oportunidade de contribuir com esse debate. Ao debater o tema da mineração no contexto da pandemia, eu acho que tem um esforço prévio, ou ao menos a gente tenta fazer um esforço prévio, de que para a gente tentar chegar às conclusões mais lúcidas e corretas possível, a gente tente entender a totalidade do momento histórico que a gente está vivendo, né? E eu acho que tem 3 elementos, não são os únicos, claro, mas que merecem um certo destaque nesse esforço de chegar às conclusões de entendimento da situação, das tarefas, dos desafios colocados para os trabalhadores, para os atingidos e atingidas de maneira geral. Um primeiro elemento que a gente sempre debate com os trabalhadores e aqui dentro da nossa entidade, junto com a nossa diretoria, é que hoje o conjunto da humanidade, né, vive à sombra de um aprofundamento de uma das maiores crises da economia capitalista da história. A gente não pode, sob hipótese alguma, tentar entender os processos políticos, econômicos, ambientais,
sem partir dessa compreensão, né? A economia capitalista, por uma série de variáveis, pela própria natureza do que é o capitalismo, se mostra em declínio absoluto, e quando a gente fala em declínio, significa que os pobres, os trabalhadores, sobre vários aspectos, são convidados pelos donos do poder a arcar com as consequências desse momento histórico que a gente vive. Uma segunda questão é que, nesse contexto, e antes mesmo da pandemia, as grandes potências minerais, os que a gente chama entre os trabalhadores dos marajás da mineração, vêm utilizando planos e projetos de gestão das suas empresas, das suas grandes corporações, que vão no sentido de aprofundar a superexploração dos trabalhadores e das trabalhadoras, aumentar o espólio das riquezas minerais do subsolo da América Latina, da África, no sentido de tentar, né, a todo custo, evitar a queda tendencial na sua taxa de lucro. Eu acho que esse segundo elemento é muito importante, porque está para além da pandemia, mas que ele se catalisa e que ele se aprofunda, como a gente vai poder ver aqui, em certa medida, na nossa troca de experiência, nesse contexto. E uma outra questão muito, muito importante, que é o seguinte, hoje a análise que a gente vem compartilhar com vocês, diferente da brilhante análise que foi feita pela professora Dulce, pelas informações muito precisas e científicas trazidas pela Letícia, vai muito no sentido de compartilhar algumas experiências, digamos, no nosso cotidiano de atuação na classe operária da mineração, uma vez com que as nossas entidades sindicais, de maneira geral, na mineração e no movimento sindical no Brasil, passa por um processo de relativa fragilização a partir da reforma trabalhista, que tem uma série de desdobramentos. Por exemplo, hoje nós não temos, e as empresas se furtam dessa tarefa, dados precisos sobre o mapeamento, né, do número, do grau de contaminação, dos locais efetivos de contaminação nas grandes empresas e nas pequenas empresas. Bem, esses três elementos são importantes para a gente entender o contexto que a gente vai compartilhar com vocês. E, bem, como eu falei nessa primeira parte, nessa introdução, né, aqui a gente tenta fazer um relato de experiência. Por que é muito importante? Porque é o seguinte, vocês que acompanham certamente em sua ampla maioria são também de cidades mineradoras. E as nossas cidades têm uma característica muito comum, que são cidades relativamente de pequeno porte, ou seja, são núcleos urbanos bem concentrados, não tão numerosos quanto as grandes e médias cidades do país, mas e que tem uma ampla população operária. Né? A gente falar e tentar entender a dinâmica de proliferação da pandemia, do coronavírus na mineração, significa a gente tentar fazer o esforço também de entender, de maneira geral, a realidade enfrentada pelo conjunto da população. Porque não é verdade que um trabalhador que se contamina em seu local de trabalho, ele sofre de maneira individual, ou a sua família, de maneira individual, sofre as consequências do que é a contaminação. Pois bem, aqui das gigantes, dos marajás da mineração que nós temos embates históricos de interesse, né? A gente pode destacar a toda poderosa Vale, que tem aqui 2 unidades, a mina de Viga, que antes era ferro e foi recentemente adquirida pela empresa, e a mina de Fábrica, que é um pouco mais histórica, antes era uma empresa alemã, que no início da década de 2000 foi privatizada, e a CSN Mineração, que é a maior empresa aqui na cidade de Congonhas. E passando, nesse primeiro momento, a compartilhar os embates que nós estamos tendo, essa é, sem dúvida, a postura da CSN no enfrentamento ou no não enfrentamento da pandemia nesse momento, nesse contexto, ela expressa de maneira nua e crua, sem hipocrisia, sem qualquer tipo de maquiagem, a real forma com que a grande mineração, os acionistas, os banqueiros, que são donos dessas grandes empresas, tratam de maneira parasitária esse processo de exploração da nossa riqueza por meio do nosso trabalho. Falo isso porque, desde o primeiro momento, a CSN se destacou aqui na cidade e na região por adotar e por incorporar na sua política gerencial de recursos humanos o mesmo discurso negacionista que é de maneira criminosa levado em curso pelo governo Bolsonaro. Minimizavam, diziam que não era algo tão grave, que a economia não pode parar, que as famílias precisam trabalhar. E nesse contexto, claro, o sindicato, dentro do seu aparato jurídico, do seu arsenal jurídico institucional, iniciou um processo de diálogo com os trabalhadores na necessidade de construir mobilização e também
junto de outras instituições, como o Poder Público Municipal, o Ministério Público do Trabalho, algumas organizações, organismos internacionais, com denúncias, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E nesse contexto de embate institucional, as nossas denúncias diante da negligência descarada, desrespeitosa, desumana da CSN Mineração, se materializou numa ação civil pública, certo? E foi a partir disso, em meados de março, quando já existia todo um contexto de preocupação coletiva se instituindo, apesar da política negacionista levada a cabo pelo governo, que a CSN começou a utilizar de medidas mediadas, algumas questões muito mais de logísticas, de enfrentamento, ou de tentativa de enfrentamento à mineração. Isso se deu, por exemplo, na reorganização de refeitórios, que eles se negavam a fazer esse tipo de organização de refeitórios com menos pessoas lá dentro, a utilização de mais veículos, de ônibus de transporte de funcionários, eles também diziam que não eram necessários no primeiro momento, a utilização de espaços mais amplos e abertos para a realização de diálogos diário de segurança, chamados DDS, entre os trabalhadores, e, pasmem, num primeiro momento a empresa se negava a dar máscaras e álcool em gel nos locais de aglomeração, justamente porque se apoiava nesse discurso negacionista. Bem, nesse primeiro momento de pressão, a gente teve alguns êxitos, mas, infelizmente, esses êxitos, eles, claro, se mantêm bastante limitados, porque, pela característica do processo produtivo da mineração, exige naturalmente, e é necessário naturalmente, ter aglutinação e ter vetores de contaminação. Mesmo quando eu trabalho sozinho, eu preciso, eventualmente, trocar equipamento com outro trabalhador ao final do meu turno. Esse ambiente, ele, por exemplo, não passa por um processo de higienização e, naturalmente, é um espaço de contaminação bastante efetivo, de maneira tal que a empresa, a gente sempre levou a cabo de maneira muito consequente a defesa da necessidade que a empresa garantisse quarentena efetiva, estabilidade no emprego, garantia de salários para os trabalhadores diretos e terceiros e, claro, apoiado em toda uma conjuntura de disputa política a nível nacional. Essas reivindicações nunca foram levadas a sério por nenhuma das empresas da mineração. O grande problema é que tem consequências a irresponsabilidade, né? E no final de outubro a gente perdeu uma companheira, 38 anos, operária, trabalhava na mina do Pires, da CSN Mineração, não tinha nenhum histórico clínico que caracterizasse a companheira como grupo de risco, e esse contexto, é uma prova concreta, o que a gente dialoga com os trabalhadores é justamente isso, tudo bem, o diagnóstico é em decorrência da Covid, mas a responsabilidade é da empresa, é do poder público municipal, que, pasmem, infelizmente, aqui em Congonhas, de todas as iniciativas e buscas de diálogo que tentamos com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, que pudessem utilizar o seu poder político, ainda que limitado, sabemos, mas de enfrentamento aos desmandos da grande mineração, a única resposta que nós tivemos efetivamente da Prefeitura foi a assessoria da Prefeitura que nos mandou o protocolo, suposto protocolo de saúde e segurança da CSN Mineração, material isso que a gente já tinha acesso, na verdade, não só tínhamos acesso, foi uma vitória e conquista nossa. Ou seja, ao invés de ser uma ferramenta de luta e defesa dos interesses do setor da população, ou do conjunto da população, repito, né, a gente não está falando só dos trabalhadores e trabalhadoras da mineração, mas da realidade vivida pelas cidades mineradoras, a empresa utiliza o poder público municipal como porta-voz, ou menino de recado dos seus interesses e das suas medidas mais do que limitadas no enfrentamento aí da pandemia. Bem, esse é um primeiro contexto, esse é um primeiro flanco de batalha que, como eu disse, a CSN Mineração, ela tem um mérito, e entendam a ironia, por favor, de conseguir de maneira desmascarada, descarada, mostrar a hipocrisia e a relação altamente predatória e desumana e inconsequente que tem a indústria de mineração hoje com a nossa riqueza e com o nosso povo que vive aí nas cidades mineradas pelo grande poder do capital, pelos acionistas, pelos grandes banqueiros. Bem, e aí entra um debate, que é um debate que não é fácil de se fazer nem na categoria e nem no conjunto das comunidades aqui que nós dialogamos, que eles entendem que a CSN é um ponto fora da curva, e reivindicam, por exemplo, as iniciativas tomadas pela Vale, que já tem um protocolo de saúde e segurança, que deu e
permitiu duplicar o cartão alimentação dos trabalhadores a nível nacional por algo em torno a 6 meses. E, nesse sentido, fica uma ideia, uma vaga ideia no senso comum, de que a Vale é diferente da CSN, assim como as outras empresas aqui da região também é diferente da CSN. E, na opinião do Sindicato Metabase, esse é um debate que nós fazemos de maneira muito corriqueira, recorrente e audaciosa, porque, naturalmente, em certa medida, a gente se enfrenta com a compreensão de uma parcela da nossa categoria, de uma parcela da nossa comunidade, é de que, da mesma forma com que a CSN é negligente, predatória com as nossas vidas e com o nosso trabalho, com as nossas comunidades, com as nossas famílias, é também a Vale. E uma prova concreta é que essa semana a gente recebeu uma denúncia de um trabalhador que passou 15 dias em casa em decorrência da Covid-19. Depois de 5 dias, ele teve que ficar em casa porque a esposa dele, que não trabalha, que tem e que pratica, né, as normas e orientações aí de isolamento social, começou a sentir os sintomas da Covid-19, de tal maneira com que depois o filho de 1 ano e meio também, em decorrência disso, se contaminou e ele precisou ficar algo em torno a 35 dias em casa. Quando ele voltou, ele foi demitido. Essa é a política da empresa. Essa é a política das empresas, melhor dizendo. E é muito importante que nós entendamos isso, porque dentre as várias ferramentas jurídicas, institucionais, ideológicas que eles utilizam no debate ideológico em curso, que é um debate político, em certa medida, que é uma dimensão de organização da nossa luta necessária para a transformação da sociedade, eles, por exemplo, conseguem maquiar os dados e os índices de contaminação dentro da mina, e eles conseguem ter o controle sobre os poderes do poder público municipal de maneira mais destacada, mas também se apoiam nos limites jurídicos e institucionais, das instâncias de fiscalização do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, e por aí vai. Bem, esse contexto exige para as nossas organizações, para as nossas comunidades, para a nossa categoria, uma reflexão muito profunda, porque o que está em jogo é a nossa vida, certo? E da mesma maneira com que a gente sempre debate que o que aconteceu em Mariana em 2015, o que aconteceu em Brumadinho posteriormente, não foi exceção, é simplesmente o caráter da mineração sem máscaras, a política de não combate da pandemia nesse contexto também mostra que essa não é uma mineração que nós queremos, não é uma mineração que nós precisamos, e mais do que isso, é uma mineração que leva as nossas comunidades, a nossa categoria, a um abismo social, a colocar em risco as nossas vidas, a nossa integridade, das nossas famílias, sem falar, como eu já iniciei dizendo, né, no contexto de aprofundamento da crise do capitalismo, que, como sempre, é regra, buscam, para concluir, retirar e rebaixar nossos direitos e a dignidade dos trabalhadores da nossa categoria. Tá bem? Não sei se eu ajudei. Espero que sim. Obrigado, Ivan. Não, foi fundamental também, né? Acho que a representação da classe trabalhadora precisa, né, estar vigilante nesse processo, né? E essa luta vai para além, né, da própria categoria, né? Vai para o conjunto da classe trabalhadora, né? E eu acho que a referência de vocês aí é fundamental para nós, né, que estamos aí fazendo essa discussão, né, e buscando entender, né, não só entender, mas também organizar as nossas lutas, né. Eu queria, né, antes de passar as perguntas para cada uma de vocês, né, primeiro fazer um agradecimento, né, para Larissa, que é, né, militante, né, participa da Flama, mas que também é a jornalista da Dufop, né, que tem contribuído muito aí para funcionar, né, essa live em todas as suas dimensões, porque a gente vai aprendendo aos poucos, né, mas ela tem aí o gabarito técnico aí para nos auxiliar, né. E dizer que, né, acho que todas as contribuições, tanto da professora Dulce, né, da Letícia e do Ivan, foram fundamentais, né, suscitaram aí muitas questões para que a gente possa, né, pensar a questão da mineração e da saúde, né, relacionando esses dois temas, né. A professora Dulce aí trouxe questões sobre a questão do racismo, né, que tá também muito implicado, né, nessa dimensão dessa luta, né, específica. A Letícia também trouxe aí muitas questões aí da situação, né,
dos trabalhadores e das trabalhadoras que foram atingidos, né, no caso em Mariana, mas também, né, em todo o acompanhamento que está se fazendo aí em outras localidades, né, que sofrem, né, a pressão de outras barragens, e também do Ivan aí com relação, né, ao fundamento, né, de todo esse processo que é essa superexploração da força de trabalho, né, que gera não só gigantescos lucros, né, para as grandes mineradoras, mas também que gera aí muitos problemas, né, para grande parte da população. Eu vou fazer o seguinte, né, para a gente organizar melhor essa parte aí das perguntas. A gente tinha pensado um bloco de perguntas e depois as considerações finais, né? Eu vou propor, né, que vocês, né, tanto cada um, né, dos participantes aí tenham 10 minutos para já fazer, né, responder as questões, né, que eu vou levantar aqui, vou repassar para vocês, e também vocês já fazerem as considerações finais, né, dialogando, né, com todas as questões que a gente tem discutido. E aí, assim, eu vou fazer a pergunta, mas eu acho que todos fiquem à vontade também para responder, né, caso sintam. Mas cada uma delas, né, teve um direcionamento, principalmente porque foram feitas em algum momento do nosso debate aqui, né? Com relação, né, tá, antes de passar, eu queria agradecer, né, também, né, todos e todas os participantes, todo mundo aqui que deu um ok aqui para a gente, né, todo mundo que, né, fez algum comentário específico, né, atingidos, atingidas, professoras da UFOP, né, e tantas outras pessoas que tiveram aqui. Deixa eu pegar aqui as perguntas e as questões. Só um minutinho. Com relação à primeira questão, né, que foi colocada já durante a fala da professora Dulce, e aí, é claro, né, indicado para ela especificamente, mas também sintam à vontade todos a colocar essas questões. Professora Dulce, né, levando-se em consideração a complexidade de uma mudança radical, quais seriam os primeiros passos a serem tomados para o princípio de uma transformação do modelo minerário, né? Essa pergunta foi feita pelo, deixa eu pegar aqui o nome, pelo Eider Neves, tá? Eu vou fazer as outras perguntas e daí se sinta à vontade também a responder também, né? Para Letícia, a pergunta é a seguinte: o que representa essa espera de 5 anos para os atingidos pelo crime da Samarco, com o rompimento de fundão, e como manter a mobilização e a mobilização pela responsabilização das mineradoras e do Estado também, né, em parte, assim como a reparação dos atingidos em todas as suas dimensões, destacando aqui a questão da saúde, né? Como manter viva essa chama depois de 5 anos. Né? Então, sintam-se à vontade também, Dulce e Ivan também para falar. E a última questão que eu identifiquei aqui, a professora Catiúcia, né, colocou, acabamos de finalizar o processo eleitoral municipal no país, né? Como essa situação tem relação, recebe influência, influencia nas relações sociais, políticas e econômicas no contexto dos municípios em que a mineração é a atividade econômica principal, né? Novamente, professora Dulce e Letícia também fiquem à vontade também para, né, também dialogar com essa questão, né, caso sintam-se também à vontade. E eu acho que tem uma última questão que eu vi aqui, que foi colocada, né, muita gente agradecendo, muita gente, né, enaltecendo as falas de vocês. A Ana Carla também pergunta aqui para todos vocês, né, quais a opinião de todos vocês sobre se criar uma lei para os atingidos por barragens. Eu acho que é a última pergunta que apareceu aqui no chat. Então, Dulce, Ivan e Letícia também fiquem à vontade, tá? E aí eu repasso para a professora Dulce aí, né, para que possa aí, em 10 minutos fazer essas questões e também as suas considerações finais. Depois eu passo para os outros companheiros. Olha, eu vou falar brevemente sobre a lei. Há uma lei tramitando. Eu tenho, inclusive, escrito sobre isso. Em uma das colunas, eu sou colunista de uma publicação chamada Congresso em Foco, e tenho escrito ali, quero voltar a escrever sobre esse assunto. Há uma lei tramitando, e essa lei está em risco,
porque o problema é que ela foi resultado de uma certa concertação, acho que a Letícia vai poder falar muito mais sobre isso, e, no entanto, normalmente o que acontece é que os parlamentares ligados aos grupos da mineração tentam fragmentar e tentam reduzir as possibilidades de proteção às populações atingidas. Então, é preciso um acompanhamento criteriosíssimo, acompanhamento do Senado, acompanhamento real do Congresso, para que não ocorra a fragmentação que ocorreu com outras medidas legais que poderiam aumentar a possibilidade de proteção das comunidades em relação a essa atividade tão poderosa que é a mineração. Então, é preciso um acompanhamento criterioso do Congresso para que não haja fragmentação da lei. Outra questão, e eu quero falar um pouco, eu queria colocar sobre essa questão colocada pelo Eider. Veja bem, o mundo inteiro hoje está discutindo a forma de ocupação dos territórios, as fragilidades dos biosistemas em relação à mineração e as normas e controles necessários justamente para se reduzir principalmente a minero-conivência, a minero-corrupção, o minero-controle dos territórios, entendendo-se que é uma questão de se assegurar a redução das mudanças climáticas, que é uma das formas de se assegurar a biodiversidade mundial, e ainda que uma atividade única, com todas as possibilidades técnico-científicas que nós temos hoje, não se justifica mais a forma como se opera a mineração. A mineração hoje produz guerras, a mineração produz doenças, a mineração produz deslocamentos forçados, a mineração produz a forma como ela ocorre, produz estruturas corruptas de controle até de estados nacionais. Então, essa é uma questão global, é uma questão mundial. E a discussão sobre, primeiro, se desacoplar o desenvolvimento econômico da natureza é fundamental. É um dos pontos. Segundo, o controle que as empresas mineradoras exercem a partir do seu capital e principalmente de um capital que é absolutamente transnacional. Essa é uma questão hoje sendo discutida em todo o mundo, em todo o planeta. Os últimos relatórios, inclusive de direitos humanos da ONU, tratam desse assunto, as questões referentes ao controle das corporações sobre a política e sobre a vida das pessoas. Esse é um tema mundial. O Brasil está atrasado e a academia brasileira vergonhosamente atrasada, porque a academia brasileira não tem se dedicado às discussões sobre as possibilidades tecnológicas de outras práticas não só de exploração minerária, mas também de formas de se produzir riqueza e de se gerenciar a riqueza, como a academia brasileira não tem se dedicado a, por exemplo, criar e a discutir o que o mundo inteiro discute. Eu passei agora alguns dias com meus alunos, inclusive fui a um congresso no ano passado, justamente para verificar quais são as novas tecnologias, por exemplo, de retirada de rejeito, tecnologia de prevenção e precaução, formas de se operar nos territórios, no caso da exploração minerária. Nós não temos sequer mapas adequados e informações corretas que nós temos condições de produzir. É obrigação, inclusive, da universidade pública produzir dados específicos. Como é que nós podemos vivenciar, como é que nós podemos, no Brasil, um Brasil com essa engenharia robusta que tem, transportar rejeitos e derramando rejeito, contaminando territórios e mais territórios? Então,
é uma questão de modelo, mas também é uma questão de modelo de desenvolvimento. É uma questão de que desenvolvimento é esse, quais são as âncoras do nosso desenvolvimento e como é que a gente vai desacoplar as questões ambientais da produção e uso de riqueza e de controle social. Eu só vou encerrar falando um pouco da questão da pandemia. A irresponsabilidade das empresas em relação à pandemia mostra justamente essa perversidade retrógrada, mostra esse interesse em transformar os territórios em territórios de sacrifício para que sejam explorados para aumentar a forma de se operar o capital nos processos de mineração e a mineração desenhando o próprio processo de capitalista no Brasil. Então, esse é um tema inicial, é um tema fundamental, que está associado, inclusive, à discussão sobre as tecnologias, sobre as formas de geração de riqueza, sobre controle de riqueza, mas principalmente sobre controle de território e controle da nossa biodiversidade. Muito obrigada, gente. Desculpem esse meu estado de Covid tão decadente, mas inclusive, eu quero me solidarizar com todas as pessoas, porque eu tenho tido o tratamento adequado que a maior parte das pessoas não tem tido. É um sofrimento extraordinário, o sofrimento causado pela Covid, e nós temos que assegurar direitos de tratamento, os exames adequados, assegurar a possibilidade universal de vacina, mas principalmente o cuidado com todas as pessoas no território, porque realmente é um sofrimento extraordinário esse da Covid. Nós que agradecemos, professora Dulce, e ainda mais nessa situação, né, você se recuperando aí dessa doença que é tão perigosa e que muita gente aí está, né, desassistida, né? Mas, né, foi fundamental aí suas questões. Vou passar então agora para Letícia também, né, para responder as questões e também fazer as considerações finais. Então, é um tema desafiador aí, né, como manter a mobilização, mas eu vou falar primeiro de algumas outras perguntas e algo também que eu acho importante dizer, e depois, no final, eu falo da mobilização, né, que de fato é o mais desafiador. Eu pensei que é importante também a gente falar um pouco de como a gente quer, né, esse processo da saúde, né, para os atingidos. Como que isso deve ser garantido, né, como que esse direito deve ser efetivado. E aí, como que deve estar também nesse projeto de lei, né, que tramita aí, que a Dulce trouxe, né, que a Ana Carla perguntou. Há um projeto de lei, né, já construído há mais de 5 anos, né, antes do rompimento da barragem de Fundão. O MAB já estava construindo, né, esse projeto de lei junto com alguns parceiros aí aliados do campo mais institucional, né, os deputados e outros parceiros, e muito com a experiência aí das barragens hidrelétricas, né, os reassentamentos e todos os direitos que são violados por anos, né. Aqui na nossa região, em Mariana, em Ponte Nova, região, nós temos aí barragens hidrelétricas com 20 anos, né, de violação de direitos e que não cumprem, né, que as empresas não cumprem os acordos, não reconhecem os direitos dos atingidos, né. Então, é uma luta longa, né, esse direito à saúde na Bacia do Rio Doce, a gente sabe também que é um debate de longo prazo, né, os impactos na saúde, eles são imediatos, mas eles também são ao longo prazo, né, então esse debate vai continuar existindo, né, nós não vamos desistir de fazer essa luta, de dizer que a realidade precisa ser dita e não a fantasia que a Fundação Renova cria, né, de que está tudo bem, de que não há problema nenhum, e que nós queremos que o SUS seja fortalecido nesse processo, né. Nós entendemos que o ideal não é que as empresas, que são as responsáveis pelo crime, né, pelos crimes, façam o processo de atendimento à saúde, mas sim que elas fortaleçam o SUS, né, esse Sistema Único de Saúde, que é tão importante, né, que é diferente, né, de outros sistemas de saúde do mundo todo, que tem aí nesses governos atuais, né, tanto federal quanto estadual, a proposta de se privatizar tudo, inclusive o Sistema Único de Saúde, né, mas que nós entendemos que é muito importante manter o SUS, né, da forma estatal aí, né, sem privatizar,
SUS público e, claro, né, aumentar ainda mais a qualidade desse serviço de saúde, né, e que as empresas, então, precisam fortalecer o SUS, né, nesse processo. E aí é o desafio grande da pergunta que a Catiúcia fez, que é como fazer essa relação também com as administrações municipais, estaduais, né, que vão aí administrar esses recursos para o SUS, né, que devem vir aí das empresas responsáveis, né, pelos crimes. Então, também como garantir que haja participação social, que haja participação dos atingidos nesse processo de garantir o direito à saúde, né, porque nós temos aí a situação de Barra Longa, né, muito séria, os atingidos construíram um planejamento de quais ações de saúde deveriam ser feitas pelo município, né, e pagas pela Fundação Renova, e hoje, com a atuação também da 12ª Vara da Justiça Federal, esse processo retrocedeu bastante, né, um acordo entre a Renova, a Prefeitura atual e o próprio juiz, de que as diversas ações que foram levantadas pelos atingidos não vão ser mais feitas, né, como os atingidos pensaram, os atingidos não conseguem participar também do Conselho Municipal de Saúde, né, para colocar seus pontos de vista e seus argumentos, né, de por que deve ser garantido todas aquelas ações pensadas. Então, uma luta aí de anos, né, de 4, 5 anos, vai agora retrocedendo, né, com essas outras ações. Claro, né, quem é favorecido com isso são as mineradoras, né, então, como que a gente faz esse debate, né, de fortalecimento do SUS, que as empresas têm que arcar com os custos, mas não tem que ser elas a fazer o processo de atendimento. E quem tem que fazer o processo de atendimento é o Estado, mas ele também precisa ser fiscalizado e precisa estar aberto à participação dos atingidos. E para isso os atingidos precisam se organizar, se unir, fazer pressão, né? Porque a gente sabe que sem isso também não há administração municipal que funcione, né, a favor do povo. Então, um pouco disso, né, desse fortalecimento aí do SUS. Também esse processo da lei existe, né, isso que a Dulce já trouxe. Há uma dificuldade muito grande de se aprovar a lei, porque diversos setores relacionados às mineradoras, né, do Ministério de Minas e Energia, sempre foram um desafio, sempre tentaram atrasar a aprovação da lei, né, e agora no Congresso também tem tido essa dificuldade aí, porque há várias partes aí, né, da lei que são alteradas, né, nesse processo de andamento da lei, de tramitação da lei no Congresso, justamente porque não estão adequados ao que as mineradoras e as construtoras de hidrelétricas querem, né? Então, há essa pressão também delas, né, que tem muito mais poder que os atingidos para retirar partes da lei, mudar o texto, para ter menos direitos garantidos e aí as empresas continuarem gastando quase nada, né, com o direito dos atingidos, com a reparação e tendo seus lucros continuados aí bem altos, né, não gastando com a reparação. Mas é um desafio, nós entendemos que também a sociedade civil precisa pressionar, né? Agora, com o crime de Brumadinho, há uma pressão maior, né? Para que essa lei seja aprovada, já foi aprovada a lei de segurança também das barragens, né? Em Minas. Então, isso tudo também traz um contexto de que talvez seja possível agora aprovar a lei, mas ainda assim com diversos desafios aí do que vai estar escrito de fato nessa lei, e depois de escrito se vai ser cumprido, né? Se o Estado também vai atuar para cumprir essa lei, nós não temos dúvida que os atingidos precisam continuar organizados para pressionar o cumprimento da lei se ela chegar a ser aprovada, né? Não temos dúvida disso. E aí, sobre a mobilização em si, é um desafio enorme, né? Nós estamos vivendo agora na Bacia do Rio Doce, 5 anos depois, um retrocesso imenso nos direitos, seja no debate da saúde, no debate da assessoria técnica, no debate do reassentamento, né? As empresas com muita força, aproveitando esse momento de pandemia para fazer tudo que elas querem, sem os atingidos poderem se reunir e pressionar, né? Presencialmente as empresas, né? Pelos seus direitos. E uma das coisas que a gente tem claro é isso, né? Que se não for com união, com pressão e com organização, também não se tem nada, né? Então, essa é a única forma de continuar, né? A mobilização. Perceber e ver na realidade, né? Que as empresas não têm nada para oferecer, né? Elas não têm projeto nenhum para oferecer, só um projeto do lucro delas mesmas, né? Para os acionistas, e um projeto de morte, né? Então, que os atingidos têm muito mais a oferecer se conseguirem se organizar e se unir, né? Para si mesmos, né? Tem toda uma possibilidade, né? O grande desafio é seguir nessa caminhada, apesar da pandemia, apesar do distanciamento, né? Que também é grande, a dificuldade de estar presencialmente nas comunidades, mas nós não podemos desistir, né? Isso mostra aí a luta de outros atingidos em outras situações anteriores aqui
ao Rio Doce, tanto que essa luta é longa, é árdua, mas que ela persiste, né? E essa resistência, essa persistência é o que os atingidos têm a mostrar e a dizer, né? A denunciar, né, para o mundo todo o que as empresas estão fazendo, e os 5 anos foi agora, né, do crime de Mariana, do Rio Doce, foi muito importante, né? Tiveram grandes atividades, continuam tendo como hoje, outras mais, que mostram isso, né? Conseguiram mostrar que são 5 anos sem reparação, né? A hashtag 5 anos de injustiça foi uma das hashtags, foi a 8ª mais comentada no Brasil no dia 5 de novembro, né? No Twitter. Então, isso mostra que essa mensagem de que são 5 anos de justiça, 5 anos de reparação, ela chegou em diversos espaços, né? E isso é responsabilidade dos atingidos, que até hoje continuam resistindo, denunciando, né? O que as empresas não vêm fazendo, né? Na bacia do Rio Doce. Queria agradecer o convite, né? Da Flama, todos que participaram também, o Ivan, a Dulce, que a gente já conhece aí, todos dois também, de outras lutas, né, importantes, e que a gente segue aí nessa luta, denunciando os crimes das mineradoras e propondo, né, como que nós queremos construir aí uma nova sociedade, né, onde a mineração seja diferente. Muito obrigada. Obrigado, Letícia, né, fundamental sua fala aí, né, das dificuldades que a luta promove, né, e da necessidade que a gente tem, né, de manter vigilante, ativo, né, e também a defesa que a gente tem que fazer do Sistema Único de Saúde, né. Então, a gente está falando de uma questão específica, né, de um momento, mas a saúde, uma saúde pública, né, ela é muito mais eficaz, né, com participação popular, organizada, né, enfim. Então, agradeço aí também, né, porque o MAB é não só um parceiro, mas um importantíssimo movimento social brasileiro, né? E agora eu passo, então, para o Ivan Targino, né, para também responder as questões que foram colocadas e suas considerações finais. Obrigado, Rodrigo. 10 minutos, correto? Antes de tentar pontuar e responder a boa provocação aí, lançada, acho, pela professora Catiúcia, não é isso? Sobre o tema das eleições, a conjuntura, qual que é a relação que existe, talvez, nas nossas cidades mineradas, as eleições e o poder público municipal com as grandes mineradoras. Eu acho que tem alguns elementos que óbvio, não deu tempo e não era o objetivo da primeira fala, mas eu queria compartilhar também para a gente criar o debate coletivo posterior a essa atividade, inclusive. Primeiro é uma compreensão, gente, depois a gente pode debater também, não precisa ter acordo, né? Mas o Estado é um balcão de negócio para a classe dominante de uma determinada época, certo? Hoje dominado pelo agronegócio, pelas grandes empresas de mineração, pelos bancos nacionais e internacionais, pelo capital financeiro de forma variada, certo? Tudo bem que ele se organiza hoje de uma forma democrática, né, ou com liberdades democráticas, melhor dizendo, vírgula, uma democracia muito frágil no nosso país, de maneira muito especial, por vários aspectos, inclusive porque em situações normais não existe liberdades democráticas nem nos morros, na periferia, nem no campo, e tampouco dentro das fábricas. Isso mostra um pouco que vivemos uma aparência e uma essência que são bem distintas. E uma prova de que o Estado é um balcão de negócio é que no dia 28 de março, quando se iniciava o debate da necessidade da pandemia, da quarentena como uma política prioritária para enfrentar o primeiro momento da pandemia, o governo Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia na ocasião, assinou uma determinação onde determinou que a mineração era um serviço essencial na sociedade. A gente conversou isso com os trabalhadores e eu falava com os trabalhadores, né? Não sei na casa de vocês, mas lá em casa a gente não bebe, não respira e não come minério. Mas claro que essa decisão era justificada não por uma lógica humana ou de interesse social, mas interesse dos donos do Estado naquela ocasião. Diga-se de maneira, o lobby das empresas de mineração é muito poderoso e a gente tem estudos, inclusive, sobre isso. Essa é a primeira questão que é muito importante se falar. E como a gente falou no primeiro momento, o esforço de entender as relações e o contexto mais global, em sua totalidade, é muito importante para a gente tirar as conclusões mais pertinentes e mais consequentes. Eu digo isso porque a gente tem que entender a mineração, né, é um esforço da nossa entidade, da nossa militância junto com os trabalhadores, como parte de uma forma de organização da sociedade chamada capitalismo, né? E é uma forma que tem muitas aberrações, porque quando a gente ia para a empresa e dizia, exigimos
quarentena, estabilidade no emprego e benefícios, e salário e benefícios para os trabalhadores diretos e terceiros da mineração, eles diziam, vocês estão loucos, isso é devaneio, isso, vocês vão quebrar a nossa empresa. Só no terceiro trimestre desse ano, o lucro líquido, que tudo bem, não é a melhor variável contábil para entender a situação de uma empresa, mas expressa muita coisa. O lucro líquido da CSN foi 1,2 bilhões. Nos 3 últimos meses que se passaram, no terceiro trimestre. Enquanto o pagamento aos acionistas é o dobro disso, é 2,4 bilhões. Isso a CSN Mineração, que é uma grande empresa do setor, muito poderosa. A Vale, no mesmo período, teve algo em torno a 15, um pouco mais de 15 bilhões de lucro líquido. E os seus acionistas, se somar a remuneração desse ano e o que se tinha de atraso de repasse para eles, para o grupo de acionistas, vão receber 40 bilhões de reais. Não é uma questão de se parar e garantir emprego, salário, benefícios, a mineração vai quebrar. Não é que se garantir as casas de Bento Rodrigues e a reivindicação e totalidade dos atingidos, a mineração vai parar. Não, é que vai aumentar o custo de produção, vai diminuir a taxa de lucro dos acionistas. E isso significa dizer que, na lógica da sociedade capitalista, a empresa ela acaba tendo menor competitividade. Bem, não é simples, eu não gosto disso, mas isso é o que nós chegamos como conclusão da análise, da trajetória, da política de gestão dessas empresas ao longo, ao menos, desses 9, 10 anos que a gente está contribuindo, dentro dos nossos limites, com a luta e a organização dos trabalhadores. Isso é muito importante, porque a gente precisa entender o seguinte, beleza, essa mineração não é o que a gente quer. Então, qual que é o modelo que a gente quer? A defesa de uma outra forma de mineração segue uma lógica que é para qualquer ramo da economia e qualquer aspecto da nossa vida em sociedade hoje. Nós precisamos, diferente do que a anarquia da economia capitalista, criar condições para que a ampla maioria da sociedade tenha controle sobre o trabalho e a riqueza decorrente do trabalho. Hoje existe um parasitismo. Uma ínfima setor da sociedade lucra a partir do roubo, do espólio, do trabalho da ampla maioria da sociedade. Essa forma que nós chamamos de capitalismo não serve para a humanidade. E não é um debate do que é melhor ou pior. Superar o capitalismo é defender o direito da humanidade de continuar existindo. Isso é muito importante porque uma das batalhas políticas que é muito difícil, é grandiosa, é talvez a tarefa das nossas gerações, é lutar, repito, por um novo modelo de mineração que seja estatal, mas não estatal entendendo que o Estado está na mão das grandes forças capitalistas, mas estatal sob o controle operário e popular. Essa forma de organização de sociedade não serve para os nossos filhos, nem hoje, nem no futuro. E se a gente entender essa lógica, a gente vai entender, por exemplo, o que é o desenvolvimento do agronegócio, o desenvolvimento de outros vários ramos da economia capitalista na contemporaneidade. A gente teve alguns anos, e os companheiros do MAB cumprem um papel fantástico, muito essencial na nossa comunidade hoje, um debate sobre a barragem Casa de Pedra, aqui em Congonhas. Bem, é uma barragem gigantesca que está no perímetro urbano e que é uma bomba relógio, né? Coloca em risco a vida de milhares de pessoas. Né? E nós levamos o seguinte debate para a empresa e também para o poder público municipal. Não, na nossa opinião, tem que parar a utilização da barragem, iniciar o descomissionamento e revitalizar e mudar a forma de beneficiamento para beneficiamento a seco. Isso vai garantir com que a gente elimine no curto espaço de tempo, ou no determinado espaço de tempo, não necessariamente tão curto, mas elimine a utilização da barragem, o risco iminente da barragem, gere mais emprego, garanta mais a economia local e do Estado, e nesse sentido, os interesses humanos e sociais vão ser garantidos. A empresa foi categórica. É verdade, temos tecnologia para isso. E, inclusive, pretendemos gradativamente mudar. Mas do jeito que vocês estão reivindicando, vai aumentar o custo de tonelada do minério de ferro. A gente pode até fazer isso, desde que a gente retire o turno de 6 horas, que é hoje um regime que prevalece aqui na Minas Casa de Pedra, e implemente o turno de 12 horas, por exemplo. Ou seja, essa política de dar com a mão e tirar com a outra, aliás, no capitalismo nem é isso, né? É tirar com uma e depois tirar um pouco mais com a outra também. É uma lógica intrínseca da mineração, mas que reflete toda uma forma de organização do conjunto da sociedade, que é muito importante, é preciso romper com essa forma de organização da sociedade, para que a gente possa, dentre outras coisas, também construir uma outra forma
de administrar a riqueza da mineração. E repito, não só da mineração, mas também do agronegócio, do petróleo, das fontes de energia e por aí vai. Né? Esse é digamos, é o que eu sempre digo com os trabalhadores e aqui na nossa entidade. Essa é, sem dúvida, a tarefa da nossa geração. Porque o momento que vive o capitalismo, de crise profunda, não permite reformas, não permite lutar pelo elemento, a vírgula da normativa de segurança sobre tal aspecto da relação capital-trabalho, não. É lutar profundamente, radicalmente, para superar a forma de organização da sociedade. E aí, pouco tempo, desculpa, eu sou péssimo em administrar meu tempo, mas entrando no debate levantado pela Catiúcio, né? É muito importante a gente entender que o poder, a expressão do poder político e ideológico das empresas de mineração nas cidades mineradas, ele é muito profundo, isso reflete na organização das forças políticas locais. É isso, né? As eleições que se findaram ontem, em Mariana, em Brumadinho, em Congonhas, Conceição de Mato Dentro, as forças políticas que adentraram no poder são aquelas que tradicionalmente estão na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional diretamente aliadas na defesa dos interesses dos grandes empreendimentos minerários, é o MDB, as outras correntes do Centrão, e isso coloca um desafio ainda maior para a classe trabalhadora dentro das minas e para a classe trabalhadora fora das minas, que mesmo não estando diretamente ligados ao seu cotidiano à mineração, também fazem parte do que a gente chama e trabalha a categoria de atingidos e de atingidas. Uma preocupação que a gente levanta é o seguinte: na nossa opinião, e com isso eu concluo mesmo, gente, na nossa opinião, em algum momento a classe trabalhadora vai se rebelar contra isso, vai lutar contra isso. Se não lutar, é o colapso social. Né? Existe uma crise profunda que se expressa em problemas de barragem, problema da pandemia, problema do desemprego, uma série de problemas que nas cidades mineradoras estão diretamente vinculados à extração, venda e comercialização, beneficiamento de minério, certo? Nós acreditamos que a classe trabalhadora vai lutar, precisa lutar, inclusive por um certo grau de conservadorismo, porque quer manter a forma de organização, não é nem uma perspectiva revolucionária. A nossa dúvida é o seguinte: quando os trabalhadores lutar, se eles vão estar devidamente organizados, e é por isso que nós temos um papel estratégico, e a universidade também contribui com isso, e eu acho que a professora Dulce falou isso muito bem, é de uma riqueza profunda a produção científica a serviço da luta dos trabalhadores, tem um papel fundamental e estratégico. E segundo, com qual horizonte? De que forma? Não é só para garantir vagas no parlamento, também precisamos de representação no parlamento, mas é para construir alternativas que apontem para a ruptura com essa forma de organização de sociedade e que a gente sabe, dentro do modo de organização da democracia dos ricos, não é permitido, não é possível dentro do parlamento, tá bem? Novamente, gente, muito obrigado a todos e todas, professora Dulce, um prazer, a Letícia, novamente, professor também Rodrigo, que nos ajudou aí, e a Larissa, que também está no suporte técnico, e a todos os lutadores e lutadoras que estão acompanhando aí o nosso debate. Obrigado mesmo, e seguimos na luta, tá bom? Com muita união, com muita solidariedade, porque é isso que nos une, diferente dos donos do poder, né? Que tem como único elo de ligação o interesse de como ganhar mais em cima da classe trabalhadora. Obrigado mesmo. Valeu, obrigado, Ivan. Eu acho que, né, também é o papel, né, das representações da classe trabalhadora relacionadas aí a essa categoria, né, que é super explorada, intensificadamente, né, é fundamental também, e a gente precisa, né, entender também essas relações que se tem, né, com o poder público, a administração pública, né, a gente viu aí o poder, né, nas últimas semanas, né, e ontem principalmente, né. Mas, assim, por fim, queria agradecer a todos e todas, né, que participaram desse debate, né, não só que participaram no chat, mas que, né, ouviram, né, que assistiram, né, todas as falas e as contribuições valiosas da professora Dulce, né, mesmo com, né, se recuperando, né, da Covid, veio aí nos auxiliar, nos ajudar, né, a entender um pouco. A Letícia também, né, militante aí do MAB, também trazendo várias questões, né, referentes aí aos atingidos em Mariana e tantos outros, e ao Ivan também, né, militante aí do movimento sindical, né, foi muito importante essa primeira mesa aí do encontro, né, mineração que queremos, né, temos que pensar cada ponto, né, e aproveito esse momento final para convidar a todos e todas para assistir amanhã, né, a segunda mesa, a partir das 7 horas, que é a mesa, deixa eu só pegar aqui,
que é a mesa Barragem do Doutor, Impactos Socioambientais no Território. E aí a gente vai ter a contribuição, né, de vários companheiros e companheiras, Bruno, Ana Carla, Maria Helena, Tatiana, para nos auxiliar também para entender outra dimensão aí dessa questão da mineração. Então, agradeço a todos e todas, uma boa noite e um bom descanso a todos e todas. Valeu, muito obrigado.